Meus irmãos, a a paz do paz do Senhor Senhor Jesus. Jesus, estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Desde já, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, siga aqui no Instagram, compartilhe o vídeo. Gente, como vocês estão vendo aí no título, é um vídeo bem legal. E é um vídeo que você vai precisar assistir tudo para você saber qual é a nossa real opinião sobre festa de casamento. E esse vídeo não tem cortes. Esse vídeo, do jeito que a gente vai gravar, a gente já vai subir pro YouTube, tá bom? Então, por isso que você vai gostar. Vamos lá, Gabriel? Vamos começar. Vamos lá. Meus irmãos, então, com certeza, o que te atraiu muito foi a capa desse vídeo, né? A forma que você viu o anúncio desse vídeo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre o nosso casamento. E a gente aqui entende que o casamento, ele é instituído por Deus. Deus, ele se agrada do casamento. Deus, ele foi quem instituiu o casamento, né? E o casamento, a gente entende que é promessa de Deus, herança de Deus para o seu povo. É necessário que o homem, ele se case, né? E aqui a gente quer falar de alguns pontos. E hoje a gente vai falar aqui de pontos positivos e de pontos negativos relacionados aí a uma festa de casamento. A festa de casamento, ela é uma tradição, né? Todos aqueles que vão casar, tanto a moça quanto o rapaz, eles têm aquele sonho, né, de ter aquela festa digna de princesa e de príncipe, né? Isso aí é um sonho que já é tradição nos nossos dias, né? Mas uma coisa, e aí nessa introdução aqui eu quero passar para vocês que uma coisa que é importante, antes de você casar, se você tem um projeto de casar, né, se você tem esse propósito, a primeira coisa que você tem que focar é na sua felicidade. A sua felicidade é a coisa mais importante. Por que que eu digo isso? Porque hoje a nossa sociedade, ela exige um pouco de nós. Então, geralmente, quando a gente fala do tema casamento, a gente já lembra de quê? A gente já lembra daquela festa bonita, cheia de convidados, aquela coisa extraordinária. E às vezes a gente quer fazer daquele jeito, porque todo mundo faz daquele jeito. Porque a sociedade se acostumou com a festa daquele jeito. Então, por exemplo, se você projeta casar e não vai fazer uma festa, alguém vai falar, uai, mas não vai ter festa de casamento? Aonde vai ser a festa? Uai, mas como que vai ser, né? E aí você já fica um pouco aflito ou aflita, porque o seu desejo, o seu sonho é ter aquela festa. Talvez esse sonho, ele foi gerado simplesmente porque é o costume da sociedade. Então talvez você tenha aquele desejo porque todo mundo faz, né? Você já viu alguém que você conhece fazer, você já foi numa festa de casamento de alguém e você ali, você vê que a sociedade tem esse papel. Só que eu preciso quebrar aqui, vamos dizer aqui, Laiane, quebrar esse tabu. Já ouviu falar do tabu? Então eu preciso quebrar esse tabu aqui hoje. Verdade. E dizer que o importante não é fazer e seguir o que a maioria da sociedade faz. Você tem que fazer aquilo que a sua felicidade pede. E aqui eu já quero começar com polêmica, tá? Vou começar com polêmica. Posso, Laiane? Pode. Se eu pudesse voltar no tempo, voltar atrás, a gente agradece muito a Deus pela nossa festa de casamento. A gente casou, já tem, hoje exatamente faz 7 meses do nosso casamento. E a gente foi muito feliz, a gente só tem que glorificar a Deus, porque a gente sabe também que quando a gente está na direção de Deus, Deus ele nos abençoa. Mas o ser humano que há dentro de nós, se a gente pudesse voltar no tempo, vou dizer, tema polêmico, a gente teria feito uma viagem e não teria feito uma festa, como a sociedade costuma fazer, cheia de convidados, porque a gente sabe que gasta bastante, né? Gasta muito. Então, entre fazer aquela festa, né, onde tem vários convidados e tudo, a gente preferia hoje, tanto minha opinião quanto a opinião da minha esposa, era fazer uma viagem dos nossos sonhos. Isso aí é o ponto principal. Então aqui eu finalizo a minha fala nesse primeiro momento.
Vou passar aqui agora para a Laiane falar de alguns pontos aqui negativos de uma festa de casamento. E eu já quero dizer que a gente não está frustrado, porque alguns vão assistir o vídeo e vão dizer, eles se frustraram no casamento. Não, a gente não está frustrado, são aprendizagens e experiências que a vida nos permite passar e isso nos amadurece. Para quê? Porque se a gente puder dar um conselho para alguém, falar uma palavra para alguém, a gente vai ter a palavra. Antes eu não poderia falar isso, esse tema que a gente está falando agora, a gente não podia falar antes porque a gente não tinha experiência para falar. Então a gente sabe que é bem verdade que a gente só pode falar aquilo que a gente já passou ou tem experiência, senão a gente não seria digno de falar. Mas hoje, a nossa opinião é diferente. A gente não está frustrado, a gente não se frustrou no nosso casamento, a gente está feliz, foi promessa de Deus, hoje fazem 7 meses, mas se a gente pudesse voltar no tempo, a gente teria feito uma viagem dos sonhos. Mas essa viagem ainda vai acontecer, não vai, Laiane? Jesus. Então agora a palavra está com você. Então, gente, vamos lá. Como o Gabriel falou, são experiências, né? E eu vou compartilhar com vocês e até dicas para um casal aí que está assistindo a gente ou quem planeja casar. Então, são dicas que a gente vai dar para vocês. Como o Gabriel falou, se a gente puder, a gente voltava atrás e não teria feito festa. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar com a organização. Quando a gente pensa em casamento, a gente já tem que pensar em várias coisas, né? E vou começar pelos padrinhos. A gente pensa em casamento, em festa na igreja, tem que ter padrinho, né, Gabriel? Com certeza. Tem que ter padrinho, né? É o clássico, né? Nunca vi sem padrinho. E, gente, pelo amor de Deus, se você vai fazer uma festa, pensa bem em quem você vai convidar para ser os seus padrinhos. Gente, a parte do Gabriel, o Gabriel não passou luta com padrinhos, certo? Não passei, glória a Deus. Mas eu passei demais. Eu passei muita luta com padrinhos. Gente, para vocês terem uma noção, padrinhos e daminhas de casamento. Para vocês terem uma noção, chegando no dia do casamento, tudo confirmado, tudo organizado para o ensaio, né, que tem antes do casamento, da cerimônia. Padrinhos me mandaram mensagem, simplesmente mensagem, falando que não ia mais. Vocês acreditam? E eu recebi um dia que eu não fiz, eu devia ter feito. Eu acho bom vocês fazerem também. Que é fazer os padrinhos, quem aceitar, assinar um contrato. Porque se eles existirem no momento, porque é gasto, gente. A gente gasta para fazer convite. A gente se organiza e do nada, chegando, a pessoa falar que não vai mais. É horrível, uma situação horrível. E tá tudo organizado. E eu passei uma luta, gente. E não foi só com um, não. Foi com 2, foi com 3. Então, pensem bem em quem vocês vão chamar. Chame quem vocês sentirem. Coloque primeiro, né, na direção de Deus. A gente colocou tudo, mas infelizmente, eu me frustrei muito com padrinhos e madrinhas de casamento. Daminhas também. Gente, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade e compromisso, né? Simplesmente, daminhas que eu já tinha alugado as coisas para elas fazerem. Vai entrar com isso, vai entrar com aquilo. Simplesmente mães, né? Desistiram, tipo, as filhas. Vocês têm noção? Como que é o nome da pessoa que aluga vestido? Eu esqueci agora. Eu me esqueci, não me recordo muito bem. Sabe a pessoa que aluga vestido para daminhas, essas coisas? Então, a gente fechou, né, só em um lugar só. E tá chegando na semana do casamento. Eu confirmei com a mulher, falei, tá tudo certo. Ela simplesmente falou que tinha mãe que ligou lá e tirou a filha. Gente, na semana. Vocês têm noção para uma cabeça de uma noiva? Na semana, não tinha outra pessoa, não dava tempo de eu chamar outra pessoa. Então, Alice, a gente chamou a pessoa, né? É porque a gente gosta. É porque foi escolhido muito mais em antes. É um momento único, é um momento muito especial. Então, a gente não chama qualquer pessoa. Então, a gente chama quem realmente a gente quer que esteja presente, quer que esteja fazendo parte. E simplesmente falou que não ia mais. Acredita, Gabriel? Gabriel passou comigo isso aí.
falou que não ia mais. Eu falei, o quê? Não vai mais. Então teve que conversar com outras pessoas, para conversar com essas pessoas, para que essas pessoas colocassem a filha. Gente, umas pessoas sem maturidade mesmo, sabe? Sem maturidade mesmo, sem compromisso e sem responsabilidade. Eu acho que quando você receber um convite de você ser padrinho de um casamento, de você tiver um filho, de esse filho ser da minha ou alguma coisa, vocês, gente, tem que cumprir essa responsabilidade, porque é um compromisso, é muito sério, é gasto e é muito ruim acontecer isso, porque acaba com a pessoa, principalmente com nós, que somos os noivos, acabou comigo. Teve no dia do casamento, no dia que eu estava me arrumando, tudo certo, uma mãe simplesmente manda mensagem pra mim falando que a filha não vai. Eu falei assim, o quê? Não vai? E aí? E a plaquinha que eu gastei, foi muito caro pra mim alugar, o que eu vou fazer? Simplesmente não entrou e a plaquinha ficou. Então assim, gente, foi uma luta. Outra mãe, eu passei luta, eu acho que foi com umas 3 ou 4 mães, que colocaram os filhos e simplesmente, por irresponsabilidade, tiraram. E outras, por graça mesmo, colocou, tirou. Então assim, foi uma tribulação. Tô sendo bem realista mesmo com vocês. É uma dica mesmo, cuidado com quem vocês chamem. Às vezes a gente se engana com as pessoas, pensa que as pessoas agem de uma forma, mas as pessoas é de outras. Fazem coisas que a gente nunca imagina, ainda mais nesse momento com a gente. Então assim, cuidado com quem vocês chamem, tá bom? Tem alguma coisa pra falar? Eu quero, aí, baseado nesse seu comentário, em relação à questão da responsabilidade, é bem interessante que a minha esposa disse, porque nesse sentido, a gente observa que a gente sabe que casamento ele não é fácil, né? Aquele casamento que a gente está acostumado a ver, onde tem aquela festa bonita, onde tem o jantar, o bolo, aquilo ali gasta e é bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro, por isso que eu até sustento a minha opinião de que se eu pudesse voltar atrás, a gente teria feito uma viagem ou algo mais particular, vamos dizer que para familiares bem próximos, que não tivesse assim tanto gasto como a gente gastou para encontrar algumas pessoas irresponsáveis que a gente encontrou no nosso casamento. E como a Laiane disse, olha para você ver, no dia do casamento teve gente que disse que não ia, né? Próximo, na mesma semana do casamento. E a gente gastou, né? A gente mandou fazer, como a Laiane disse, plaquinha, mandou organizar, alugar as coisas. Então, assim, teve ensaio. Então, foi toda uma logística ali para que a festa acontecesse. E de última hora, inclusive teve padrinhos, né, Laiane, que desistiu no dia, quase na semana do casamento. Ou seja, a gente teve o desgaste de levar o convite, né? Porque antes de entregar o convite, a gente teve uma estratégia. A gente fez assim, ó, a gente vai mandar uma mensagem, porque hoje está tudo digitalizado, então a gente vai mandar uma mensagem de texto, uma mensagem já convidando essa pessoa. Caso ela aceite o nosso convite para ser padrinho do nosso casamento, a gente vai na casa da pessoa e levar um convite pessoalmente em mãos. E a gente pensou muito bem em quem a gente ia chamar. Pensou muito bem em quem a gente ia chamar. O nosso casamento era um casamento assim que era projetado há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos. A gente esperou mais de 6 anos para casar. Então a gente escolheu assim pessoas que a gente confiava mesmo, pessoas que a Laiane da parte dela, eu da minha parte, né? Mas na parte da Laiane, teve pessoas que no dia, na semana, a gente, depois de entregar o convite, tudo, disse, olha, não vai dar para ir. E pronto. Gente, não vai dar e pronto. Então, assim, isso para mim é uma falta de responsabilidade, né? É uma falta de responsabilidade. E aqui a gente já quer dizer que essa pessoa que assim o fez, ela não tinha nenhuma justificativa, por exemplo, não tinha acontecido uma tragédia, alguma coisa que falasse, olha, não tem como eu ir, né? Simplesmente, sem nenhuma justificativa, essa pessoa disse que não poderia, né, estar presente, e ali ficou vago aquele local, né? Onde estava reservado para aquela pessoa. Então, o que foi para nós o que é um desgaste? Porque a gente sabe que casamento ele gera ansiedade nos noivos, né? Aquela ansiedade. Então você junta tudo, você junta nervosismo, você junta ansiedade. Então é um trabalho gigantesco.
é um dia que se aproxima, vai se aproximando, ele vai. Se a gente tiver problemas quando vai se aproximando do casamento, acaba se tornando um pouco estressante. Exatamente por causa das pessoas. E não deveria ser estressante, né? Deveria ser os dias próximos do casamento, deveria ser dias mais leves, onde você estaria. Então, pra gente acabou se tornando algumas coisas um pouco estressantes, exatamente por causa de pessoas que a gente confiou, de pessoas que a gente esperava alguma coisa e não nos surpreendeu. Enfim, e a gente teve essa experiência, tá? Eu não tô dizendo que todos que fizerem uma festa vão ter uma experiência assim. A gente tá falando das nossas condições, daquilo que a gente pôde fazer, do ambiente que a gente vive, né? Da sociedade que a gente vive, do local que a gente vive. Então, a gente tá falando da gente, tá? A gente não quer aqui falar de outras experiências. A gente tá falando da nossa e a nossa opinião. Isso. E isso também é uma dica, né, Gabriel? É Com um certeza. conselho para quem vai casar, para quem está se preparando. Lembrando, gente, que quando a gente foi convidar, foi tudo com muita antecedência. Isso. Acho que uns 5 meses em Uns antes. 5 meses antes. Uns 5 meses em Mais antes. ou menos, uns 5 meses Foi antes. tudo com muita antecedência. Então, essa parte aí dos padrinhos e daminhas, gente do céu, que luta. Quando eu lembro desse negócio, ficou até meio assim, porque eu passei tanta luta com essas pessoas. Nossa, o Gabriel teve, graças a Deus, ele conseguiu arrumar um segurança de última hora, não foi, Gabriel? Foi. Que a gente precisava de um segurança que a gente queria. E do nada, na semana, não vai e pronto, tchau, obrigada. Falei assim, foi e arrumou. Mas enfim, gente, foi uma luta. Foi uma luta e graças a Deus que teve esse segurança que a gente arrumou de última hora, que foi o filho da minha prima, inclusive, que assim, quando a gente precisou, assim, foi na hora, eles, não, nós vamos sim e tal. Então assim, pelo menos a gente encontrou pessoas assim, que tiveram a solidariedade, né, e foi lindo, né, Laiane, também. Foi excelente. Então, Então é isso. A gente quer deixar para vocês que vocês tomem cuidado com quem vocês escolhem, que vocês pensem bem, pensem, repensem, pensem de novo, porque é muito importante. E a gente quer deixar aqui também para as pessoas que são convidadas a fazer, né, a fazer parte desse momento. Honre seu compromisso. Se é você, se é com o seu filho, não faça graça, gente. Os noivos ali já estão super assim, né, nervosos. Então não faça, honre seu compromisso, tá bom? Seja uma pessoa de Deus, né? Não só fale, mas também faça. Seja uma pessoa de Deus. Mostre que você é de Deus. Então, assim, honre seus compromissos. É isso aí, exatamente o que ela disse. A pessoa tem que honrar o seu compromisso, principalmente porque é um momento que é marcante na vida daquelas pessoas, né? O casamento é o momento mais esperado da noiva e do noivo. É o momento que vai selar a história ali daqueles dois. Então, além de ser um momento que vai selar a história dos dois, é um momento divino, é um momento de santidade, é um momento, assim, eu considero um momento extraordinário, né? É um momento que vai unir duas pessoas em uma só carne. Então, é um momento de cumprimento bíblico, né? Pra gente que serve a Deus, é um momento único. Não tem nem como palavras para explicar esse momento. Mas a gente deixa aqui essa dica para vocês, tá? Não confie em ninguém. Tá? É verdade. Gabriel, mas não confie, irmãos. Tá? Não confiem. Por que a gente não deve confiar? Porque quem vê a cara não conhece o coração. É verdade. Mas eu posso confiar em fulano, porque fulano me deu a palavra. Irmão, fulano me deu a palavra. Só confie se você fazer um contrato. Palavra... irmão, por que você está falando isso? Porque nos dias que nós vivemos, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então, assim, a gente tem que... não, mas fulano é irmão da minha igreja, ele não vai fazer isso comigo. Irmão, ele pode falhar, ele pode errar, né? Se Jesus vai perdoar ele depois, amém. E lógico que Jesus, ele perdoa. Né? Isso, a gente não quer entrar nesse mérito, não. Mas ele pode errar com você. Ele pode errar. Então, assim, faça contrato. A gente tem que saber dividir as coisas. Irmão, porque é irmão da igreja. Não, irmão. Igreja fica... A sua parceria ali, a sua companhia na igreja,
Em relação à questão de casamento, que é algo muito sério, se você convidar para ser padrinho seu, faça contrato. Faz assinar um contrato que se ele faltar, né, faz uma cláusula lá. A gente diz isso porque tem que ser assim, irmão. Você não E a deve gente confiar. recebeu essa dica. Só que a Recebeu. gente não imaginou que isso ia acontecer. E a gente até ficou um pouco com receio de falar, mas vou fazer um contrato, vou levar lá. Fulano talvez não vai querer, não vai gostar disso aí. Mas, irmãos, não tem esse negócio. Quem realmente gostar de você, quem realmente for firme, quem realmente quiser participar do seu casamento. Porque assim, eu acho que padrinho é um convite de honra, né? É um convite de honra. São pessoas selecionadas dentre todos os convidados da festa, que também são pessoas que se você convidou porque você tem alguma admiração, é porque você gosta da pessoa, só que os padrinhos, eles têm uma honra a mais ali, porque eles são selecionados dentre os convidados para poder estar ali. Então, eu particularmente, acho que os padrinhos, eles são, quando são convidados para ser padrinhos, são porque são pessoas mais próximas ali, que você convive mais e tal. Então, assim, mas a Laiane teve uma experiência um pouco ruim com essa questão dos padrinhos, pelo fato de no dia, foi no dia ou na semana, Laiane? Foi na semana? Olha, os padrinhos foram na semana e daminhas, pajem que fala, gente, de menino, foram na semana que aconteceu. Então, foi na semana do casamento. A gente naquela Teve correria, no dia, né? no E dia. teve no dia também. Então teve aquela correria e ia acontecer isso. Se tivesse um contrato, eu acho que essa pessoa pensaria, né, 2, 3, 4 vezes antes de simplesmente mandar uma mensagem do WhatsApp. Porque hoje, hoje é o seguinte, irmãos, a pessoa quando ela não tem caráter, o que ela faz? Ela te manda uma mensagem no WhatsApp e desliga a internet, não te responde e fugiu. Ela não tem coragem de chegar frente a frente. Ela não tem coragem de chegar frente a frente com você e conversar. Não tem coragem de te ligar. Já viu que hoje o WhatsApp ele mudou isso aí? Hoje a pessoa não tem coragem mais de te ligar para conversar com você. O que ela faz? Ela te manda um áudio e não abre a sua conversa. Então, quando a pessoa ela não quer, ela quer fugir de uma responsabilidade, ela faz assim, tá? Então, façam um contrato, se organizem antes, tá?